Boa noite. Boa noite. Dilma reúne-se com a presidente da Petrobras, Graça Foster, em meio a rumor sobre demissão. Ações da empresa registram valorização histórica diante da expectativa de mudança no comando. Na operação Lava Jato, delator diz ter pago propina de 12 milhões para ex-diretor da Petrobras. Cresce a procura por galões de água mineral e algumas distribuidoras já estão sem o produto. Grupo terrorista Estado Islâmico ignora apelos e executa piloto jordaniano. Quase um ano depois, ônibus cheios de haitianos continuam a vir do Acre para São Paulo. A procura por galões de água mineral só aumenta em São Paulo, principalmente depois que a Sabesp admitiu que estuda implantar um rodízio de abastecimento na capital. Algumas distribuidoras já não estão conseguindo atender a demanda. Nas distribuidoras de água, os pallets que costumavam ficar cheios, hoje estão assim. Nesta loja, o estoque tem cerca de 10% da quantidade habitual de galões. Isso porque a demanda cresceu 40% nos últimos 2 meses. O perfil mudou. O que acontece é que a falta de água nas represas fez com que pessoas que não consumiam água mineral comprem galões em demasia, com medo de desabastecimento. Preocupado com essa febre de estocar galões em casa, o comerciante criou uma página no Facebook com dicas sobre o armazenamento de água e o alerta. O galão fechado tem validade de 2 meses. Aberto, dura 15 dias. Ainda assim, muitos clientes insistem em levar dezenas deles. O resultado é a falta do produto na fonte. As reposições que demoravam no máximo 10 dias já chegam a levar 1 mês. Outro problema é o reajuste do preço da água em embalagem retornável feito pelo fornecedor. Os galões de 10 e 20 litros, em porcentagem, eu tive um aumento de 38% de janeiro para fevereiro. Ontem, o governo de São Paulo anunciou a redução da alíquota do imposto sobre os galões retornáveis de 18% para 7%. A redução na base de cálculo do ICMS do galão de água mineral se deve à mudança de categoria do produto. Antes classificado como bebida fria, como os refrigerantes, por exemplo, e agora na categoria dos alimentos, como os produtos que compõem a cesta básica. Durante o anúncio, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que a medida não está relacionada à crise hídrica e que atende uma demanda antiga do setor. Para os comerciantes, a redução não deve ter impacto imediato sobre o preço do produto, mas pode ajudar a estabilizar o valor do galão. Na distribuidora onde Cris trabalha, os galões de 20 litros custam de 10 a 15 reais e o estoque também já está no final. Tem muitos clientes que pegam de 1 galão, 2 galões, apartamento mesmo, empresas, e agora aumentaram, estão pedindo 10, 12 galões. Isso porque tem muita gente que ainda nem pensa em gastar dinheiro com água mineral. Não chegamos a comprar ainda porque a gente tem um racionamento no condomínio, a caixa dura em torno de 3 dias e aí todos os moradores colaboram. Aí depois religa de novo da rede, né? Por enquanto está dando conta? Por enquanto, sim. Sou lá do ABC, então ainda está... Lá na reserva está um pouquinho maior, a represa é outra. Então lá ainda está, por enquanto, ainda está mais sussa. Se faltar água, como você imagina que vai ser? Vai ter que comprar, vai ter que gastar? Olha, não parei para pensar muito não, mas vai ser caótico, né? Caos total. Vai ser coisa de filme, né? Caos total. E os moradores de São Paulo buscam cada vez mais alternativas para economizar água e evitar desperdícios nas áreas de lazer. Condomínios e clubes estão investindo em novos equipamentos e técnicas de reuso. De segunda a sexta, só banho de sol. Quem mora nesse prédio na Zona Norte só podia dar um mergulho no fim de semana. Foi assim desde outubro do ano passado. A medida foi adotada para economizar a água que ia embora pelo cano toda vez que o zelador precisava limpar a piscina. Que era gasto 2.000 litros de toda vez que a gente ia aspirar a piscina, jogava fora. Tinha jeito. E limpava quantas vezes por semana? De 2 vezes a 3 vezes, dependendo do uso da piscina, né? A
situação mudou há poucos dias. Por cerca de R$3 mil, esse aparelho que o condomínio comprou é capaz de aspirar só a sujeira sem gastar água. É um equipamento que ele está limpando a piscina, não está jogando água fora e vai ser isso para sempre, não vai ser só agora nessa restrição de água. E o morador pode mergulhar à vontade agora? À vontade, até 7, 8 horas da noite, ainda pode. Mas a piscina vai continuar sem o chuveiro, que foi retirado. Cada vez que alguém apertava o botão, lá se iam 5 litros de água. Além disso, o condomínio ampliou o sistema de captação da água da chuva e investiu numa campanha interna para esclarecer os moradores sobre a urgência de economizar. O resultado apareceu na conta, que em um ano passou de R$11 mil para R$5 mil. Nesse clube da prefeitura na Zona Leste, que chega a receber 1.000 pessoas no fim de semana, das 2 piscinas, uma virou reservatório para que a outra pudesse continuar funcionando. Todo dia cedo nós fazemos aspiração da piscina em uso e jogamos a sujeira e a água que vem junto para essa outra. Antigamente a gente jogava essa água fora. Nós reservamos essa água e nela nós fazemos o tratamento de reciclagem para recompor o nível da piscina em uso. No começo, o pessoal reclamou um pouco, afinal o parque aquático foi reduzido à metade. E na semana que vem, o espaço deve diminuir um pouquinho mais. É que a piscina vai ser dividida ao meio. Metade continua para o lazer e a outra metade para as aulas de hidroginástica e natação, que começam agora em fevereiro. Os finais de semana, que é a maior demanda, dá um aperto, mas eu acho que todo mundo já tem essa consciência, garante a recreação das crianças, que é o mais importante. Barbárie sem fim. O Estado Islâmico queima vivo o piloto jordaniano que havia sido capturado pelo grupo. O grupo americano Site, que monitora o terrorismo, encontrou as imagens postadas pelo Estado Islâmico. Um homem é visto dentro de uma jaula pegando fogo. O piloto jordaniano teria sido queimado vivo no dia 3 de janeiro. A Jordânia confirmou a morte do refém. O Estado Islâmico havia exigido que a Jordânia libertasse uma jihadista presa e condenada à morte em Amman em troca da vida do piloto. Moaz al-Qassasbeh foi capturado no dia 24 de dezembro, depois que o caça que ele pilotava se acidentou durante missão contra o Estado Islâmico sobre a Síria. Fortes rumores sobre a saída da presidente da Petrobras, Graça Foster, fizeram com que as ações da companhia disparassem. Os papéis fecharam em alta de 15,47%, cotados a R$10. Até agora, o Palácio do Planalto não comentou sobre a possível saída de Graça Foster do cargo. À tarde, a executiva se reuniu com a presidente Dilma Rousseff. Segundo o jornal Folha de São Paulo, durante a reunião ficou acertado que Graça e toda a diretoria ficariam no cargo até o fim do mês. Ainda de acordo com a publicação, as duas combinaram que a executiva se dedicará nos próximos dias a chegar a um número crível de prejuízo devido à corrupção na companhia. Executivo de empreiteira afirma na justiça que diretor e gerente da Petrobras pediram propina. Júlio Almeida Camargo, do grupo Toyo Setal, é um dos delatores da Operação Lava Jato. Segundo ele, os valores foram repassados a Renato Duque e Pedro Barusco, que eram responsáveis pela área de engenharia e serviços da Petrobras, indicados pelo PT. Júlio Camargo disse que intermediava o pagamento de propinas a diretores da Petrobras. Tinha como regra 1%, mas isso aí era muito flexível. E muitas vezes isso aí era negociado. No meu caso, sempre negociei para menor e nunca para maior. Eu paguei em torno de 12 milhões. A maioria dos pagamentos feitos no exterior, contas indicadas no exterior, e outra parte em reais aqui no Brasil. Segundo o executivo, caso os pagamentos não fossem feitos, os contratos poderiam não ocorrer. Havia uma regra do jogo que se o senhor não pagasse propina de engenharia e de abastecimento, o senhor não teria sucesso ou o senhor não obteria os seus contratos na Petrobras. Ontem, o empresário Augusto Mendonça Neto, também da Toyo Setal, confirmou à justiça que pagou propina a diretores da Petrobras. Segundo ele, o dinheiro foi pago a Paulo Roberto Costa, que era diretor de abastecimento, e Renato Duque, que era diretor de serviços. O empresário relatou ainda que fez uma doação ao PT a pedido de Renato Duque. Uma época, o diretor Duque me pediu
para que fizesse algumas contribuições oficiais ao PT e eu as fiz. Mas isso decorrente do pagamento da propina? Decorrente da comissão que eu havia combinado com ele. A defesa de Renato Duque afirma que nunca houve recebimento de propina durante sua gestão. Paulo Roberto Costa fez acordo de delação premiada no qual indicou como funcionavam pagamentos ilegais na estatal. Pedro Barusco fez um acordo com a Justiça no qual prometeu devolver mais de 200 milhões de reais. O PT afirmou que todas as doações seguem rigorosamente todas as determinações da legislação em vigor e constam nas prestações de contas dadas ao Tribunal Superior Eleitoral. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, propôs hoje um aumento extra nas contas de luz. No Norte e Nordeste, o aumento seria de 3,89%. No Sul e Sudeste e Centro-Oeste, o reajuste chegaria a quase 20%. A agência diz que precisa de 23 bilhões de reais para bancar programas como o Luz para Todos, o subsídio à conta de famílias de baixa renda, parte do combustível usado para abastecer termoelétricas na região norte do país, além de pagamento de indenizações a empresas do setor. A data inicial para o aumento ainda não foi decidida. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. No meio do seu primeiro governo, Dilma disse que ia baixar a tarifa de luz e criou 1.000 e tantos programas sociais, luz para todos, luz mais barata para os pobres, pagos pelo contribuinte. Agora que ela resolveu tirar o Tesouro Nacional da parada para cortar gastos, transferiu para o consumidor. Eu acho até mais justo, né? Quem consome a luz que paga. Quem não consome, é apenas contribuinte, é que estava pagando antes. Mas são 23 bilhões de reais este ano que você vai pagar. Vai pagar sem ter luz. A luz não vai chegar em sua casa. Nós estamos no ano do petrolão, do apagão, da inflação e da sequidão. Pois é, mas a Dilma não veio nos contar isso. Ela sumiu, ela não está contando o aumento da tarifa como quando contou que não ia ter mais quase tarifa, ia ficar quase de graça a luz. Só que esse anúncio que ela fez está feito dentro do tempo que um dos maiores assessores de energia que o Lula teve, Luiz Pinguela e Rosa, contou ao jornal o Globo que avisou e que foi avisado de que havia uma crise de água nos reservatórios, tanto para servir a água nas cidades, quanto para produzir a luz. Ou seja, você vai pagar aí aumentos que variam entre 29% e 45%, o acréscimo de até 20% aqui, para não ter luz, para ficar no escuro. Mas fique sossegado. Afinal de contas, você está ajudando a diminuir a tarifa do pobre que está no Luz para Todos. E Dilma é a mãe da luz. O pobre também não vai ter luz, mas vai pagar tarifas menores e você está contribuindo para isso. Eu acho que é por isso que o Ives Gandra escreveu um artigo na Folha de São Paulo, dizendo que tecnicamente é perfeitamente compreensível que se peça o impeachment de Dilma. E muita gente que nem sequer lê a Folha, nem leu o artigo do Ives, lá em Campo Grande, pediu o impeachment, uma manifestação contra ela, e até achou uma rimazinha interessante. Lula, cachaceiro, devolva o meu dinheiro. Olha, eu não estou estimulando esse tipo de manifestação, não, mas eu acho que vai ser meio difícil conter com tanta coisa ruim pela frente, né? É um 2000 cinzas, de seca, sede, suor e trevas. Bom, eu estarei de volta aqui na quinta-feira que vem, direto ao assunto em pé. Justiça Paulista bloqueia bens da empresa francesa Alstom, de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e de mais 9 réus.
Segundo o Ministério Público, o bloqueio pode garantir a reparação de 129 milhões de reais. O Ministério Público acusa o conselheiro do TCE, Robson Marinho, de ter recebido mais de 2 milhões e 700 mil dólares em propinas para favorecer a Alstom em uma licitação entre os anos de 98 e 2005. O valor total dos bens bloqueados é de 282 milhões de reais. Para nós é um marco histórico, tendo em vista não só o valor do bloqueio determinado, mas também um duro golpe à corrupção. Ainda segundo o Ministério Público, o alvo da investigação é o projeto que trata da modernização da transmissão de energia por meio da ampliação das subestações. Há suspeita que as propinas alcancem 15% do valor de uma ampliação do contrato na época. O aditivo 10, ele surge sem qualquer tipo de licitação, né? E acabou sendo firmado, né, por um conchavo político, né, que, obviamente, de uma forma ou de outra, beneficiou o Robson Marinho e outras autoridades e outros agentes públicos. Robson Marinho nega ter recebido propinas da Alstom. A multinacional tem reiterado que colabora com as investigações. A polícia argentina encontra um rascunho do pedido de prisão da presidente Cristina Kirchner. O documento de 26 páginas estava numa lata de lixo do apartamento do promotor encontrado morto em janeiro. Alberto Nisma fez um rascunho do documento acusando a presidente de tentar encobrir a responsabilidade de funcionários do governo do Irã no atentado a um centro judaico de Buenos Aires em 1994. O promotor Nisma foi encontrado morto com um tiro na cabeça em 18 de janeiro. No dia seguinte, ele iria apresentar ao Congresso as acusações contra a presidente. Cristina Kirchner está em visita oficial na China e ainda não comentou a confirmação de que Alberto Nisma pretendia pedir a prisão dela. Nível do sistema Cantareira sobe pela primeira vez no ano. De acordo com o boletim divulgado pela Sabesp, o Cantareira opera com 5,1% de sua capacidade, após subir 0,1 ponto percentual em relação ao índice registrado ontem. A última vez que o nível do sistema subiu foi no dia 26 de dezembro, no ano passado, quando marcava 7,4%. Com a chuva desta segunda-feira, os reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo acumularam 11,65% do volume total de água esperado para o mês de fevereiro. E o sol voltou a brilhar com força nesta terça-feira e favoreceu a elevação das temperaturas. A máxima hoje chegou aos 30 graus aqui na capital e como a umidade do ar está alta, não dá para descartar as pancadas de chuva mais fortes ao longo da noite. Amanhã o tempo começa a apresentar algumas mudanças e as chances de temporais aumentam a partir de quinta-feira. Mariana Armentano traz as informações do tempo para todo o país, detalhando o estado de São Paulo. Praticamente todo o Brasil terá uma quarta-feira com fortes pancadas de chuva. Com o calor e a alta umidade do ar, as nuvens estarão bastante carregadas amanhã sobre todas as regiões do país. E o tempo só deve ficar firme, sem nada de chuva, apenas no centro-sul gaúcho, sul da Bahia e entre o interior do Amapá e de Roraima. Nas outras áreas, como a gente vê no mapa, a previsão é de chuva, inclusive aqui no Sudeste. Os termômetros vão ultrapassar a marca dos 30 graus em quase todas as capitais e chegam aos 33 em Aracaju, 34 em Campo Grande e 36 em Cuiabá. Aqui em São Paulo, o dia será de muita nebulosidade, com breves aberturas de sol, muito calor e pancadas de chuva a qualquer hora no oeste e no centro-sul do estado. A máxima vai aos 31 graus em Presidente Prudente, 32 em Presidente Bernardes, 30 graus na cidade de São Carlos e aqui na faixa leste, onde chove mais a partir da tarde, máxima amanhã de 29 graus em Sorocaba, em Campinas e em São José dos Campos. As temperaturas têm uma ligeira queda aqui na capital, mas a sensação ainda vai ser de muito calor e tempo abafado. Nessa madrugada, mínima de 19, mas à tarde a máxima vai aos 28 graus.
Na quinta-feira, aumentam as chances de chuva forte e o tempo fica bem fresquinho. A máxima fica em torno dos 26 graus e se mantém nessa marca também na sexta-feira. No final de semana, a tendência é que volte a esquentar. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. A queda de movimento nas oficinas mecânicas após o fim da inspeção veicular obrigatória em São Paulo indica que o custo no bolso dos motoristas parece pesar mais que a preocupação com o meio ambiente. Cliente na oficina. É para fazer a revisão do motor? Eu vim, mas porque deu um problema por causa da ignição do carro. Sem a inspeção veicular obrigatória já há um ano, esta oficina no Campo Limpo viu o faturamento cair pela metade. Trazem uma demanda de serviços de motor, serviços de vazamento de óleo de câmbio, de freio, então de escapamentos, arrefecimento do motor. Então uma série de serviços vinha para a oficina pela demanda da inspeção. Em 2010, José se preparou. Investiu R$28 mil em 2 máquinas que medem com precisão a quantidade de poluentes emitida pelo escapamento, já que muita gente passava pela oficina para garantir que o motor seria aprovado no teste da Controlar. Uma das máquinas ele já vendeu, a outra está encostada. A gente não vem mais fazer esse tipo de serviço? De jeito nenhum. Não procura mais. Só vem quando o carro quebra? Só quando o carro quebra. Depois que o movimento caiu, José teve de se mudar para um galpão menor. E dos 11 empregados, 6 foram demitidos. A revisão antes do teste muitas vezes detectava problemas simples no jogo de velas, na bobina da ignição, mas que fazem o carro queimar mais combustível. Um simples sensor de temperatura defeituoso pode fazer o carro poluir 10 vezes mais do que se estivesse em ordem. Por isso, mais até do que as oficinas mecânicas, quem perde é o meio ambiente. Ninguém se preocupa se está poluindo ou não. Não, a preocupação é com o bolso. Incêndio na favela de Paraisópolis destrói 60 barracos, segundo a Polícia Militar. Ninguém ficou ferido. O fogo começou por volta da 1h30 da tarde. 12 carros e 45 homens do Corpo de Bombeiros foram enviados ao local. 2 horas depois, as chamas foram controladas e teve início o trabalho de rescaldo. Uma área com 60 barracos foi destruída pelas chamas. Para os bombeiros, o início do fogo provavelmente foi causado por um curto-circuito. Movimento Passe Livre realiza atos simultâneos em São Paulo contra o aumento da tarifa do transporte público. A repórter Fernanda Azevedo acompanha o ato organizado pelo Movimento Passe Livre, que acontece na zona leste da capital paulista, e traz detalhes desta manifestação. Fernanda? Nós estamos aqui na zona leste de São Paulo, na Avenida Marechal Tito, acompanhando um desses 3 atos contra a tarifa dos transportes públicos. O movimento organizado pelo Movimento Passe Livre também acontece simultaneamente em Pirituba e também no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Aqui são cerca de 150 manifestantes. A Polícia Militar acompanha a manifestação, que até o momento segue sem incidentes. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Fernanda. O terrorismo volta a assustar a França. Um homem armado com uma faca fere 3 soldados da patrulha antiterror diante de um centro cultural judaico na cidade de Nice. Os militares faziam a segurança do prédio que abriga uma rádio e uma associação cultural da comunidade judaica no centro de Nice, no sul da França. Eles pertencem a um esquema nacional de segurança antiterrorista que opera em alerta máximo desde os atentados de janeiro em Paris. Os ferimentos foram leves. O agressor foi detido e identificado como Moussa Coulibaly, de 30 anos, com várias passagens pela polícia. O sobrenome é o mesmo do terrorista que matou uma policial e 4 clientes de uma mercearia judaica em Paris em janeiro, mas eles não teriam nenhum parentesco. O sobrenome Coulibaly é comum em Mali, na África. Uma segunda pessoa foi detida por suspeita de cumplicidade. O Tribunal da ONU para Crimes de Guerra rejeita os processos da Sérvia e da Croácia por genocídio.
A Corte Internacional de Justiça, sediada em Haia, na Holanda, julgou que nem a Sérvia nem a Croácia cometeram genocídio durante o conflito entre os dois países na década de 90. O presidente do tribunal explicou que nenhum dos dois países teve a intenção de destruir o outro grupo étnico, conforme pressupõe o genocídio. O tribunal avaliou que os crimes cometidos tinham o objetivo de deslocamento de populações. O conflito começou após a declaração de independência da Croácia da Iugoslávia em 1991. As forças croatas e os separatistas sérvios da Croácia, apoiados por Belgrado, pretendiam formar um Estado sérvio etnicamente puro. Um dos episódios mais sangrentos foi o cerco a Vukovar, em que as forças sérvias mataram 1.600 croatas, entre eles 1.100 civis. A Guerra dos Balcãs terminou em 1995 e deixou mais de 20 mil mortos. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Para começar, eu fazia uma pergunta. Qual é a relação entre a revista francesa Charlie Hebdo e o Holocausto, que matou 6 milhões de judeus? A resposta é simples. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. O Charlie Hebdo perdeu 12 jornalistas em janeiro no mais hediondo atentado terrorista contra a liberdade de imprensa. Mas eis que, para se vingar da revista satírica, cartunistas do Irã organizam um concurso internacional para fazer humor negro do massacre cometido pelos nazistas. É um péssimo sinal. Eu lembraria da figura grotesca de Mahmoud Ahmadinejad, presidente iraniano entre 2005 e 2013. Para incomodar Israel e os americanos, ele organizou em 2006 um congresso que procurava demonstrar que o Holocausto era pura invenção dos judeus. Ahmadinejad foi substituído na presidência por Hassan Rouhani, que é bem menos idiota. Tanto que até agora ele não havia agredido os judeus com essa história de Holocausto. Tudo o que acontece no mercado cultural de Teherã é estimulado ou permitido pela hierarquia xiita. É uma ditadura teocrática e quem manda é o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. Pois bem, esse concurso de cartoons para desacreditar o Holocausto é um evento que o governo apoia e possivelmente patrocina. Não há muita racionalidade na política do Irã. Como é que logo agora eles tomam os judeus como pretexto para agredir o Ocidente? O Irã pode estar chegando até um acordo com os Estados Unidos e com a Europa sobre o programa nuclear. Também precisa do apoio ocidental para combater esses malucos sunitas do Estado Islâmico que provocam imensa encrenca na Síria e no Iraque. Mas o fantasma de Ahmadinejad ainda assola o governo do Irã. O ex-presidente, que foi amigo de Hugo Chávez e de Lula aqui no Brasil, deixou como estilo diplomático a habilidade de um burro solto dentro de uma loja de cristais. Pior para o Irã e pior para a comunidade internacional. É assim que o mundo gira. Boa noite. Quase um ano após milhares de haitianos chegarem à cidade de São Paulo, vindos do Acre, a reportagem do Jornal da Gazeta voltou à Missão Paz, entidade vinculada à Igreja Católica, que se tornou o destino desses imigrantes na capital paulista. Apesar de iniciativas tomadas pela Prefeitura, governos estadual e federal para cuidar dos haitianos, pouca coisa mudou por lá. Logo pela manhã, vários imigrantes já se concentram no pátio da Missão Paz, no bairro do Glicério, centro de São Paulo. São imigrantes vindos de diferentes países, mas principalmente do Haiti. Em abril do ano passado, milhares de haitianos chegaram a São Paulo após conseguirem entrar no Brasil pelo estado do Acre, no norte do país. Na época, o governo local passou a enviar centenas de ônibus com haitianos para a capital paulista, causando hiperlotação nos albergues e nos locais de atendimento a desabrigados. A Missão Paz se transformou no destino destes imigrantes, em sua maioria homens que buscam emprego. Assim como Jonas, o jovem de 22 anos está no Brasil há 7 meses e trabalha como auxiliar de enfermagem em um hospital de Pirituba, na zona oeste da cidade. Em pouco tempo aprendeu a falar português e explica que escolheu o Brasil porque as oportunidades de emprego são maiores. Tem um deficiente agora, um deficiente de trabalho. Tem bastante haitiano lá no trabalho, procura tudo. O jovem conta que veio para estudar também. Ainda neste ano pretende ingressar numa universidade. Não tenho intenção de votar. Se eu votar, eu posso fazer 1 mês ou 2 meses no meu país, 20 dias também depois eu entrar no Brasil. Em pouco menos de um ano, quase nada mudou.
Ônibus com haitianos vindos do Acre chegam praticamente todos os dias. Só nesta madrugada, mais de 100 pessoas chegaram neste portão. E foi no chão desta sala de convivência que quase 150 haitianos dormiram esta noite. O alojamento abriga apenas até 120 pessoas. Eu diria que a problemática continua. Do Acre continua chegando ônibus, na última semana chegaram 5 ônibus e não tem na Barra Funda um lugar que possa dar informações aos haitianos que são transferidos para São Paulo. Chegam sem carteiras de trabalho e também não tem abrigos para acolhê-los. Então, nós acabamos de abrir espaços emergenciais para não deixá-los na rua. Às terças e quintas-feiras, empresários de diferentes setores participam de reuniões oferecendo trabalho. Durante o dia, voluntários brasileiros auxiliam os estrangeiros a darem entrada no pedido da carteira de trabalho. Nestes quase 10 meses, a Prefeitura de São Paulo criou o Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes, o CRAI. Já o governo do estado abriu o Centro de Integração da Cidadania do Imigrante, o SIC, locais para auxiliar o estrangeiro com moradia, serviços jurídicos e até cursos profissionalizantes. Tem um abrigo novo da Prefeitura que acolhe aproximadamente 120 imigrantes de todas as nacionalidades. Então isso é muito pouco. São Paulo, pelo menos, precisa de 300 a 400 vagas para imigrantes. Estamos provocando o poder público, Prefeitura, Estado e Governo Federal, porque é muito fácil assistir ou delegar como a entidade, como a Missão Paz. Então, nós estamos lá cobrando para que eles façam o seu papel. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informa em nota que, além do Centro de Referência Acolhida para Imigrantes, a rede socioassistencial da Prefeitura é composta por mais de 70 centros de acolhida e que juntos disponibilizam cerca de 10 mil vagas para pernoite, além das de convívio, banho e alimentação durante o dia, que estão à disposição de quem precisar, independente de nacionalidade. Já a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo informa que o governo adotou várias medidas para atender os imigrantes haitianos, entre as quais o apoio à Missão Paz citada na reportagem. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. São Paulo apresentou hoje um novo reforço. Chegou o argentino Centurión, não é isso, Celso? Pois é, Gabriel, jogador que se destacou no Racing e chegou como opção para o ataque. O curioso é que o jovem atacante foi bancado por um empresário torcedor fanático do São Paulo. Muricy Ramalho pediu e a diretoria do São Paulo atendeu. Aí está o atacante de velocidade que joga pelas pontas que o treinador tanto queria. Ricardo Adrian Centurión, 22 anos, contratado do Racing da Argentina por 4 milhões e 200 mil euros, que só chegou ao clube graças à ajuda de Vinícius Pinotti, empresário são paulino, que tirou do bolso o dinheiro para que o tricolor pudesse fechar o negócio. O objetivo meu e do grupo que espero que chegue mais pessoas para ajudar, não é ganhar dinheiro com o São Paulo. Ele disponibilizou os recursos ao São Paulo, que o São Paulo devolverá a ele num prazo longo. Além de veloz, Centurión é um driblador e, como ele mesmo se define, é um jogador que gosta de provocar o adversário. La verdad que sí, soy un jugador provocativo dentro de la cancha en el tema de mi juego, ¿no? Mi característica. Para atender todos os pedidos feitos por Muricy Ramalho, falta ainda a contratação de um zagueiro canhoto. O ex-Botafogo Dória, hoje no Olympique de Marselha, é o nome preferido. Independente de contratar ou não o zagueiro Dória, a diretoria do São Paulo acredita ter montado um elenco capaz de conquistar títulos em 2015. A missão de Muricy Ramalho será transformar aquilo que é muito bom no papel em realidade. O principal desafio será acomodar tantos jogadores de qualidade em um time em que ele só pode escalar 11 por vez. Eu tenho certeza que o Muricy vai saber, com a sabedoria dele, com os conhecimentos dele, por ser um ex-futebolista, ele vai saber equilibrar o banco. Se equilibrar o banco, nós vamos ter todo o sucesso em todos os campeonatos que nós disputarmos esse ano. O Palmeiras também apresentou um novo reforço hoje. Já é o 18º jogador contratado para a temporada. Trata-se do goleiro Aranha, que deixou o Santos para vestir a camisa palmeirense.
Ele chegou há 2 dias e não está tendo moleza. O goleiro Aranha corre pelo gramado em busca do tempo perdido na pré-temporada, graças ao litígio com o ex-clube. E foi esse o tema de boa parte da entrevista coletiva. E eu entendia pela circunstância toda, por tudo que estava acontecendo naquele momento, que era o momento de sair. Eu não saí do Santos porque o salário estava atrasado. Esse foi um dos motivos, né? Muita gente agora, porque é mercenário, porque pensa no dinheiro. Não, eu tenho que pensar na minha família. No Palmeiras, vida nova, mas o reencontro com velhos conhecidos como o técnico Oswaldo de Oliveira e o volante Arouca. O contrato, porém, terá a duração de apenas 1 ano. Aranha terá ainda que brigar pela posição de titular no clube, que pertence no momento a Fernando Praz. No final de semana, após a partida contra o Audax, Praz demonstrou irritação com as perguntas sobre a chegada do novo reforço. Aranha preferiu minimizar a disputa e colocou tudo nas mãos do técnico Oswaldo de Oliveira. Eu não vejo uma disputa particular com o Praz, e sim com todos do elenco, do grupo, né? Tem que ter pé no chão e humildade. Estou chegando agora e vou trabalhar bastante para ser utilizado da melhor maneira que o clube achar que deve utilizar. Ô Celso, tá pegando moda aí, torcedor, colocar dinheiro em clube, né? Tudo bem que o Paulo Nobre no Palmeiras não é torcedor, ele é presidente, mas ele colocou dinheiro particular lá dentro. Agora um empresário coloca no São Paulo. Tá estranho isso, né? Empresário torcedor, quer dizer, o clube tem que se autogerir. Se o São Paulo tivesse a competência para fechar um patrocinador de camisa, por exemplo, não precisaria recorrer a um torcedor para pagar a longo prazo um dinheiro de investimento de jogador. Não dá certo isso. Imagina se cada torcedor resolver investir num jogador. E aí esse torcedor não quer mais ser jogador no clube. Aliás, a FIFA já está realmente mudando as regras para impedir que empresários, né, tenham os direitos federativos do atleta ou coisa do gênero. Mas Centurion, vale essa grana do torcedor? É uma incógnita, é uma aposta. É um jovem jogador, 22 anos, quer dizer, sinceramente, é uma aposta. Não dá para dizer realmente que vai ser sucesso. Pelo menos a nacionalidade dele você gosta, né? Com certeza. O Corinthians já respira Libertadores. Amanhã o time estreia na competição. Um confronto indigesto contra o colombiano Once Caldas, campeão do torneio em 2004. A primeira fase é eliminatória e o primeiro jogo acontece às 10 da noite de amanhã na Arena Corintiana. 2 campeões de Libertadores, tu não fica só atacando, tu não fica só se defendendo. Eu quero que a gente consiga aí, se o jogo for dividido em 3 partes, que 2 partes a gente domine e controle o adversário, mas uma é inevitável que o adversário deva estar com uma posse de bola maior, e se ele estiver, a gente não deixar ele infiltrar. A possibilidade de vencer nisso vai ser grande. Esse é um jogo difícil, Gabriel. Importante. É isso aí. Valeu, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Stella, com você? E começou hoje a Campus Party Brasil, considerado o maior evento de tecnologia da América Latina. Até o próximo domingo, a organização espera receber 8.000 pessoas. E para entreter tanta gente, serão oferecidas 600 horas de atividades. Reunião de gente que quase não se fala, pelo menos assim, tete a tete. Tô vendo um monte de gente só no computador, ninguém fala do lado um com o outro. Mas é normal, a internet é assim mesmo. Dizem que aqui está a turma dos inteligentes que entendem tudo de computador. Mas saiba que neste ambiente tem muita disputa por atenção. E a aparência conta muito. Chama muita atenção? Chama muito. Para tirar foto, pergunta, é muito legal. Computadores turbinados, cheios de apetrechos e 8.000 pessoas reunidas em São Paulo na 8ª edição do Campus Party, que vai até domingo. Mas o que toda essa gente veio atrás mesmo é de uma internet super rápida, cerca de 17.000 vezes mais rápida do que aquela que a gente tem em casa. São 50 gigabytes disponíveis e aí é possível baixar ou colocar qualquer conteúdo na internet, assim, olha, no instalar de dedos. Esse jogo demoraria quanto tempo em casa para baixar? Casa demoraria um tempo bom, pelo menos 1 hora, 2 horas, 3 horas. E aqui, nem 1 minuto? Acabando. Daqui a uns segundos vai acabar. Não, de baixar ele acabou, ele está instalando agora. Com tanta gente tem fila para tudo, inclusive para entrar no acampamento.
O Luiz e o Gabriel são de Brasília e vieram pela primeira vez para participar. Extremamente interessante, todas as atividades, todas as palestras, tudo que está acontecendo é bem exuberante. Eu estudo comunicação, então eu estou bem interessado na área de mídias sociais, mas também tenho um pezinho em games, simulação ali, então dá para fazer um equilíbrio entre os eventos. Já o Rafa tem anos dessa praia, são 6 edições seguidas. E o que mudou por aqui? Antes eu trazia colchão inflável, né? Agora eu trago só um colchãozinho que eu desdobro, deito e durmo, né? Porque eu chego tão cansado que você já cai e descansa, né? Antes eu trazia desktop, monitor gigante de 29 polegadas, agora eu trago um notebook. Quem não é campuseiro tem que parar por aqui. Os 8.000 ingressos foram vendidos, esgotados. Agora, o visitante das 9 da manhã às 9 da noite pode participar de uma série de atividades aqui que são todas de graça. Olha só essa aqui, por exemplo, uma corrida de carro nesse simulador com 2 esferas que dão exatamente a sensação de estar dentro do carro. Como é que tá aí dentro? Cansa, viu? Corrida, eu tô suando aqui, ó, tá cheio d'água na cara, é meio tenso o negócio. Eu tô com medo na hora de eu sair, se eu vou conseguir andar reto, assim. Vamos lá. Vamos lá. Você que manda aí fora, não é isso? Você que dá o play aí? Muito legal. Divertido. A Campus Party Brasil 2015 vai até o dia 8 de fevereiro no São Paulo Expo, que fica no quilômetro 1,5 da rodovia dos Imigrantes, na Água Funda. A seguir, a imprensa estatal de Cuba divulga fotos de Fidel Castro pela primeira vez em 6 meses. E a neve volta a castigar os Estados Unidos. A nevasca atingiu várias cidades importantes e até agora já matou 10 pessoas. Mais um ataque a banco na capital paulista. Criminosos explodiram ao menos 2 caixas eletrônicos de uma agência do Bradesco na região de Heliópolis, zona sul da cidade, na madrugada desta terça-feira. O ataque à agência, que fica na Estrada das Lágrimas, ocorreu por volta das 3 da manhã. Com o impacto da explosão, a entrada do banco ficou totalmente destruída. Até o momento, ninguém foi preso. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Avança o debate sobre a proposta da união de esforços do governo federal e governos dos estados para a sistematização de operação conjunta das forças policiais na guerra contra o crime. E o nosso convidado é Coronel Camilo, vereador eleito deputado estadual pelo PSD de São Paulo. Coronel Camilo foi comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Agradeço muito sua presença hoje e quero começar com a sua opinião sobre esse debate que está se ampliando e parece ser mesmo uma intenção de estabelecer no Brasil uma operação conjunta, governo federal e governos de estado, para o combate ao crime. Acredita que esse seja o caminho? Esse é o caminho, Marina. Não tenha dúvida, a integração, seja dos poderes estaduais, municipais, federais, a soma ela é sempre importante. Então, se nós pudermos congregar essas forças e fazer que todos trabalhem juntos pela segurança do Brasil, das cidades, trazendo paz, é importantíssimo, né? E o que é mais importante, isso vai fomentar a troca de informações. A polícia hoje precisa trabalhar com inteligência e isso está calcado nas informações. Então, eu aplaudo essa nova sistemática aí de envolvimento de todos. Bom, eu vi declarações do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que o governo deve ampliar, o governo federal, as suas responsabilidades nessa questão da segurança pública e propor a PEC que vá estabelecer essa ação conjunta e ele deixou claro que quem vai estabelecer as diretrizes para definir quais devam ser as ações policiais seria o governo federal. Aí eu quero saber, o senhor já foi comandante-geral da polícia, isso não é uma espécie de tutela do governo federal sobre governos de estado? Isso pode dar certo num país com tamanha diversidade como o Brasil? Não, importante é que eles estão sentando e estão se preocupando com a segurança. Agora, querer ditar de Brasília o que vai fazer no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, no estado de São Paulo, aí já começa uma interferência um pouquinho exagerada nos estados. Quem conhece o que está vivendo a situação é quem está lá, quem está no estado, quem está no município.
e também há uma interferência no Estado Federativo. Então, o ideal é assim, vamos congregar, o governo federal ele tem que funcionar cuidando das fronteiras, que é onde entra a droga e a arma, e principalmente sendo um facilitador dos estados, deixar os estados trabalhar, ou seja, cada polícia resolver o seu problema, dar condições, dar meios, dar investimento para que o Estado possa trabalhar. Então essa é a linha. E unindo todos na questão de informações, de troca de informações. Bom, o senhor está falando unindo todos, né? Então estou entendendo bem que a segurança pública é uma questão de política de Estado. Política de Estado. Do Brasil como um todo, na realidade, de todos nós cidadãos. A própria Constituição é sábia. Segurança pública, né, é um dever do Estado, responsabilidade de todos. E eu não excluo daí também o governo municipal, porque o governo municipal é fundamental em trabalhar na prevenção primária, porque um ambiente desorganizado, o lixo, o camelô irregular, a falta de iluminação, tudo isso cria um ambiente para o crime também. Então o governo municipal também tem uma parcela importante. Então tem que unir as três esferas num pacto, né, pela segurança no país. Bom, o Brasil o senhor deu alguns exemplos, um país mesmo com grandes diferenças nos estados, condição. Vamos trazer para São Paulo. Vamos lá. A nossa polícia, ela atua cientificamente, com objetividade, ou, como eu já ouvi de muitos especialistas, a ação da nossa polícia ainda é retrógrada. O fato de termos diferentes polícias, existe ainda uma coisa corporativa que não é muito afinada, muito ajustada, e também uma filosofia de que o combate ao crime é atitude persecutória, de correr atrás de bandido, de pirotecnia, de ação policial, assim, que chame a atenção da população e dê algum faturamento político. Na realidade, esse é um grande erro, né? A nossa polícia mudou. Normalmente, qualquer ação policial, a primeira coisa que se fala, o policial está mal preparado, não tem investimento, é resquício da ditadura. Eu deixo bem claro para todos que estão nos assistindo que a Polícia de São Paulo, eu comandei a Polícia Militar por 3 anos, na época eram 100 mil homens, hoje está em torno de 94 mil homens e mulheres, são bem treinados, eles são hoje polícias do cidadão. E essa linha do enfrentamento, de partir para o confronto, é a pior coisa que pode acontecer. Embora a gente queira, né, como cidadão, falar, olha, tem que ser olho por olho, dente por dente, isso só leva à violência. A polícia tem que trabalhar com inteligência, com troca de informações, com antecipação. É muito melhor eu pegar um veículo na frente de um banco com as pessoas que estão, os infratores que pretendem fazer um assalto, do que eu chegar depois que aconteceu e prendê-los. É importante prender, mas é mais importante eu evitar que o crime aconteça. Prevenir. Isso só se faz com inteligência e a polícia hoje está preparada para isso. Nós precisamos valorizar um pouquinho mais os policiais de São Paulo, precisamos dar condições de troca de informações, trabalhar com a integração, a palavra-chave é a integração, troca de informações, e é nessa linha, inteligência, muita participação do cidadão, trazendo para São Paulo que falamos sobre o país. Quem conhece o que está acontecendo em Grajaú é quem mora em Grajaú. Quem conhece o que está acontecendo em São Miguel Paulista é quem mora lá. Bom, mesmo com os avanços que o senhor descreve, nós temos situações que os números mostram. Crescimento de roubos, de latrocínio, situações que não conseguem ser superadas. Onde é que a coisa pega? A coisa do crime é algo de momento, quase como se fosse uma moda, né? Houve uma época que era muito sequestro. Agora, roubo e latrocínio é uma coisa que subiu bastante e parece ser um novo desafio. O que é isso que determina o foco da ação policial? Na realidade, é uma guerra permanente, né? Ou seja, assim como a polícia está se preparando, o marginal também está sempre procurando novas formas. A partir do momento que eu faço um foco muito no homicídio, São Paulo conseguiu diminuir em 72% nos últimos 10 anos homicídios. Saímos lá de 35 por 100 mil habitantes para 10. Está hoje na faixa de 10 e pouco, 11. Mas é muito ainda em números absolutos. Então, da mesma forma, o crime vai procurando novas oportunidades. Cabe à polícia, voltando à inteligência, identificar isso, trocar informações e começar a evitar que um novo crime aconteça. Hoje, por exemplo, nós temos uma grande quantidade de crimes contra o patrimônio. Eu diria que a preocupação de São Paulo hoje é o crime contra o patrimônio, que leva ao roubo e, infelizmente, também ao latrocínio. E o que acontece? A maioria desses crimes acontecem hoje
por crimes com pequenas coisas pequenas e de grande valor. Então nós temos muito hoje aí, muitos celulares, muitos smartphones, muitas coisas desse nível. E a facilidade de coleta também aumentou através da informação, né? De notificação, através da delegacia eletrônica. Mas nada substitui a ação forte policial nas ruas para que faça frente a essa criminalidade. O novo delegado-geral, quando assumiu, já criou aí uma celeuma com aquela declaração dele, que com a atual lei penal, os menores são 007, eles têm licença para matar. E há muita gente adepta da mudança do limite de idade para a responsabilidade penal. O senhor acha que essa é uma das saídas também para a redução da criminalidade, que o menor de idade responda pelo que ele faz? Marilida, antes dos 18? Antes dos 18. Eu acho. Com que idade? Na realidade, não deveríamos ter nenhuma idade. Na realidade, o infrator da lei, ele deveria responder pelo conhecimento que ele tem da ação que ele cometeu. Então, se ele tem condições com 10 anos de entender, é lógico que a pena para uma criança, para um jovem, ela vai ser diferente. Eu não posso encarcerar. Mas eu hoje sou um defensor da redução da maioridade para 16 anos, como forma de trazer isso à tona. Numa forma de discussão. Nós temos que enrijecer as leis. O sentimento de impunidade precisa parar no país. Hoje, o criminoso aqui comete o crime tendo a certeza de que ele não será pego. E pior, se ele for pego, as nossas leis, as leis brasileiras, com 1/6 da pena, vai acabar colocando ele na rua novamente. Eu agradeço muito sua entrevista e desejo ao senhor muito boa sorte. Muito obrigado. Na sua nova empreitada como deputado estadual em São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigada, boa noite. Vamos trabalhar pela segurança lá. Boa noite. Muito obrigada. Estela. A imprensa estatal cubana divulga fotos de Fidel Castro pela primeira vez em 6 meses. As fotografias tiradas em 23 de janeiro foram exibidas no site do jornal Grama, do Partido Comunista. Fidel Castro, de 88 anos, aparece no encontro com o líder estudantil Randy Perdomo. As mais recentes especulações sobre a saúde de Fidel aumentaram desde o anúncio histórico feito em 17 de dezembro por seu irmão mais novo e atual presidente de Cuba, Raul Castro, e pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sobre a restauração de laços diplomáticos entre os dois países. Fidel ficou em silêncio após o anúncio. Há alguns dias, as autoridades cubanas divulgaram uma carta onde o antigo comandante demonstrou certo apoio à normalização das relações com os Estados Unidos. Na semana passada, o teólogo brasileiro Frei Beto teve um encontro com Fidel e disse que o líder estava com boa saúde, magro, mas muito lúcido. O novo presidente da Itália, eleito no sábado passado, toma posse pedindo por unidade e justiça. Sérgio Mattarella, de 73 anos, é natural da Sicília. Ele prestou juramento em cerimônia no parlamento em Roma. Mattarella sucede Giorgio Napolitano, que renunciou em janeiro aos 89 anos. No discurso de posse, o novo presidente pediu união da Itália e a continuação das reformas institucionais e econômicas. O mau tempo castiga o nordeste dos Estados Unidos. A segunda nevasca em uma semana deixa pelo menos 10 mortos. A nevasca atinge grandes cidades como Chicago, Nova York e Boston. 4.300 voos foram cancelados. As aulas foram suspensas. O desfile do New England Patriots, campeão do futebol americano, foi adiado para amanhã. No estado da Virgínia, a força dos ventos virou este caminhão sobre uma ponte. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias do Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite para você. Eu volto na edição das 10. Até já. Entre em contato com a arte urbana na série Arte na Rua. Estreia hoje, 11h30 da noite.